Leitura intuitiva e atemporal para o signo de Escorpião, com a fé do nosso Pai Oxalá, com a bênção dos povos do Oriente e do povo cigano. A carta do centro são as perdas. A leitura traz a necessidade de se fazer pequenas mudanças dentro da residência, dentro do local de trabalho, dentro até de si mesmo, né? Isso em busca do quê? De uma experiência. Então, muitas vezes o conhecimento que a gente já tem dentro da cabeça, ele se está desorganizado, não se torna um conhecimento. Então é necessário reorganizar pequenos detalhes, pequenas mudanças. Isso porque em pouco tempo vai ser necessário se desprender de muita coisa. Essa carta do centro aqui, a perda, ela também é o desprendimento. E isso porque os negócios vão precisar dessa mudança, dessa reorganização. Então, muitos nativos aí do signo de Escorpião podem estar recebendo uma oportunidade de trabalho ou identificando uma nova clientela e vão precisar estar com tudo que tem disponível, bem organizado, bem arrumado, para poder aproveitar essa oportunidade. Principalmente a questão afetiva pode sofrer uma grande renovação, né? E isso de forma desconhecida. Então, não vai ser incomum muitos nativos do signo de Escorpião estarem trocando de relações por conta de uma mudança de trabalho ou de viagens a trabalho, né? Ou por conta de muitas vezes iniciarem um negócio e terem que deixar de conviver com amigos ou até muitas vezes com a própria família. Então, o momento pede organização pessoal, organização da casa, organização das ferramentas de trabalho, para que o desprendimento tanto do local, né, quanto das relações afetivas seja o mais tranquilo possível. Então, essa experiência que é necessária para o trabalho, um trabalho que é desconhecido, ela é que vai tornar possível o sucesso. Então, muitas vezes, essa reorganização do porão ela é complicada. Mexer naquelas coisas que estão guardadas de qualquer jeito. Mas, em alguns momentos, e principalmente como esse, pode ser a receita do sucesso. Porque são nessas coisas guardadas que estão as experiências do passado. E que podem ser uma ferramenta importante para novas oportunidades do futuro. Então, pequenas perdas desconhecidas. Muitas vezes não se sabe o que vai ter que se deixar para trás, né? Quando se tem uma nova oportunidade. A experiência perdida trazendo um impacto afetivo, né? Então, essa questão de recordar o passado e trazer ferramentas que se tem lá no porão, ela também traz emoções do passado.
pensamentos sobre momentos do passado em que essas ferramentas foram desenvolvidas, e é normal que então se sinta saudade. Por isso essa experiência traz perdas emocionais, traz a lembrança de perdas emocionais. As pequenas mudanças, em pouco tempo, trarão uma renovação afetiva. Essas pequenas mudanças, elas trarão em pouco tempo um sentimento, emoções. Elas vão trazer emoções na vida do escorpião. Dentro do local de trabalho, dentro da casa, perdas e renovações. Dificilmente esse processo não vai exigir uma espécie de saída da zona de conforto para o escorpião, tá? É bom se preparar para isso. E, como eu disse antes, essa experiência nos negócios é para um negócio desconhecido, é uma experiência para um negócio desconhecido. Então, o desconhecido masculino. Um desconhecido masculino. Tanto pode ser um contato nesse novo trabalho com um homem, como pode ser uma oportunidade vinda através de um homem, como também pode ser a necessidade de se colocar em prática o pensamento lógico, principalmente nessa questão de arrumar as ferramentas, principalmente nessa questão de lidar com as emoções. Então essa nova oportunidade ela requer um comportamento mais prático, mais lógico, características muitas vezes do masculino, né? Não importa o gênero do consulente, importa que existem características mais emocionais, muitas vezes atribuídas ao feminino, e que vão vir à tona com esse processo, principalmente no processo de desprendimento e de perdas e de revisão do passado emocional. E para que isso não se torne um peso e sim uma ferramenta para que se possa alcançar as oportunidades do futuro, é importante tratar tudo isso de uma forma mais prática e lógica no momento, e deixar para vivenciar essa emoção no momento em que as coisas estejam mais ancoradas. Então agora a gente já consultou o baralho cigano. Vamos consultar o tarô de Marcelle, de Leonardo da Vinci. Na linha do passado, a estabilidade material, na mente, a dualidade da força e no espiritual a dualidade do progresso, da prosperidade, de ouros. No momento presente, a dualidade do progresso, o pajem, o arcano maior, o carro, e o cavaleiro de copas, o avanço afetivo. No momento futuro, o aperfeiçoamento afetivo, o arcano maior, a sacerdotisa na mente,
e o reinado de copas. Então isso quer dizer o quê? A carta do centro, o carro. O arcano maior, o carro. Isso significa que, como a carta mostra, os dois cavalos vão para o mesmo lado, eles vão para a mesma direção, porém, olhando em direções opostas. É justamente esse momento de dualidade, em que as emoções puxam para o lado e o lado prático, o lado lógico, puxa para outro. Isso seria o momento atual da mente, a linha do centro, a mente. Justamente motivado por um momento do passado, o imperador. O 4. O 4, o imperador, o arcano maior. Então, a necessidade de imperar sobre si mesmo, sobre a sua vida, está levando o escorpião a avançar, mesmo com dúvida, mesmo com receio, mesmo com amarras emocionais. Mas ele sabe que precisa avançar. Porém, no passado, a mente, o 2 de espada, estava em conflito. E o espírito também. 2 de ouros. Então, a contrariedade desse avanço. Quer dizer, eu preciso avançar, a ambiguidade, mas eu estou apegado a questões do lar, da família, emocionais. Nesse momento presente, na matéria, o pajem, a carta 11 de ouros, mostra que então o escorpião começa a se posicionar como um aprendiz do progresso. Ele sabe que precisa, para progredir, aprender, precisa ceder. O pajem é aquele que cede. E ele avança mesmo com dúvida, o carro. Levando a um espiritual onde que ele se torna o cavaleiro de copas. Ou seja, eu, como qualquer príncipe, como qualquer cavaleiro, preciso aprender avançando, preciso pular os obstáculos, vencer os obstáculos afetivos, copas. Preciso me separar do meu pai, da minha mãe, do castelo e avançar para o aprendizado como um rei, como um príncipe para me tornar um rei. No futuro, então, esse aperfeiçoamento, esse avanço, essa proposta de vencer esse desafio afetivo traz o aperfeiçoamento, a revelação afetiva. Ou seja, eu tenho uma vida emocional, eu tenho meus parentes, eu tenho meus apegos, eu tenho a minha vida emocional, mas ela não me trava a ponto de eu não poder avançar em direção a novas oportunidades de negócios. Eu sei ter pensamento prático e lógico suficiente para poder avançar, mesmo que um lado olhe para o emocional e o outro olhe para o lado prático. Eu vou avançar. A carta do centro, carro. Esse tipo de aperfeiçoamento emocional traz então no momento presente, na mente, a sacerdotisa, o arcano maior, a sacerdotisa. Aquilo que lá atrás, como 2 de espada, 2 de ouros, trazia ambiguidade, e que depois ali no momento presente, como pajem, trouxe a capacidade de aprender, a disposição de aprender, nesse momento futuro, na mente, traz então a sacerdotisa. Se torna consciente de si mesmo, se torna equilibrado e capaz de lidar com a própria mente, com as próprias emoções, busca o equilíbrio, né? Então a ambiguidade não é mais uma contrariedade, agora ela é ouvir ao seu espiritual e à sua mente terrena, ouvir o seu emocional e também o seu pensamento prático, ter domínio sobre si mesmo. Isso levando ao momento futuro ao reinado afetivo. Então, o rei ou a rainha é aquele que cuida de si e do seu reino. Ele não cuida só de si, né?
E também não cuida só do reino e se deixa de lado. O rei é aquele que aprendeu a ter realmente uma utilidade ao seu emocional, né? A inteligência emocional, para poder dar conta do seu trabalho. Então o escorpião está nesse momento passando por esse processo. Como a gente viu na leitura anterior, renunciando a umas questões emocionais, se desprendendo, o que muitas vezes parece perda, e se renovando para poder avançar em direção a um novo negócio. E precisa se organizar, ter pensamento prático e lógico, porque lá na frente ele vai poder resgatar todo esse emocional aparentemente perdido de uma forma que não sirva de cruz, né, e de âncora, e sim como parte da inteligência emocional que ele pode conquistar. Nas linhas cruzadas, então, o imperador, lá no passado, na matéria, imperar sobre si mesmo, levou a mente do carro, o avanço, mesmo que ambíguo, que trouxe e vai levar a um futuro onde que o escorpião vai reinar sobre o seu afetivo. A ambiguidade do progresso lá atrás no espírito, gerando no momento presente a mente ambígua, o carro, e no futuro o aperfeiçoamento emocional. Nas colunas, o imperador, no passado, buscando a estabilidade, trouxe ao pajem no presente. Essa estabilidade vem através do aprendizado e leva ao aperfeiçoamento no futuro. Na mente, a ambiguidade da força, levando ao avanço mesmo que eu duvide de mim mesmo, e o avanço levando ao autocontrole e o domínio sobre si mesmo, a sacerdotisa. No espiritual, a ambiguidade do progresso, no passado, trazendo ao momento presente o avanço, o cavaleiro afetivo, e no futuro ao rei de copas, o rei do afeto. Então, o que no passado era dúvida, no presente se tornou desafio e no futuro vai se tornar um equilíbrio, um reinado sobre si mesmo. O cavaleiro de copas, o desafio afetivo, vem através da força, arcano maior a força. Então esse desafio afetivo, ele vai ser bem intenso, tem sido bem intenso e vai continuar com essa intensidade. Virão os conflitos e virá a perda. Então, não é um processo fácil. É uma espécie de troca de pele. É mexer no porão. E nunca é confortável mexer no porão. Mas é o caminho para que o nativo de Escorpião possa conquistar a sua inteligência emocional e se desenvolver profissionalmente nas oportunidades que vão aparecer nesse momento. Então, a carta diz, as duas leituras, que o primeiro passo é organizar o porão e coletar de lá as ferramentas mais importantes para essa nova fase de vida, porque vai aparecer, né, se já não apareceu, oportunidades de negócio que vão depender de desprendimento e de boas ferramentas para serem aproveitadas, principalmente a inteligência emocional. E isso no futuro leva a uma capacidade muito maior de se alcançar o reinado sobre as próprias emoções, sobre as próprias relações afetivas para o nativo de Escorpião. Mas ele primeiro vai precisar passar por esses conflitos e perdas para conhecer a própria força.
finalizar, vou tirar uma carta do Xing. Sai uma carta virada aqui. A serenidade. Número 58. É tempo de muita harmonia. O segredo do sucesso é ser alegre e sereno. É tempo de muita harmonia. O segredo do sucesso é ser alegre e sereno. Tui, número 58. Então, a questão do desprendimento e das perdas, dos conflitos, ela deve ser encarada com muita tranquilidade pelo nativo de Escorpião, principalmente sabendo que isso faz parte de um processo de desenvolvimento da inteligência emocional, de necessidade de aproveitar uma oportunidade profissional. Então, não é, e o nativo de Escorpião sabe, virar as costas para as relações afetivas ou abandonar nenhum local ou ninguém, nenhuma pessoa. É só simplesmente dar agora, nesse momento, uma utilidade prática para essas emoções, essas ferramentas do passado, para alcançar uma estabilidade através de um bom negócio, de uma boa oportunidade, e isso, então, levando o nativo de Escorpião, no futuro, a um convívio com o seu lar, os seus familiares, as suas relações afetivas, muito melhor, muito mais inteligente, muito mais equilibrado, né? Como a gente viu ali os arcanos da alta sacerdotisa e o rei de copas. Então é isso. É importante não se desesperar, não se apavorar, não perder a tranquilidade, né? Se manter alegre e sereno. O segredo do sucesso é ser alegre e sereno. Então é isso. Grande abraço a todos os nativos de Escorpião e até a próxima.